Paz e bem, dando mais alguns passos nesse caminho do discipulado. Queria falar um pouquinho nesse momento sobre a liberdade do discípulo. O discípulo é livre. Esse é o tema. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus dizia a todos: se alguém, qualquer pessoa, o convite é aberto a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia, todo dia, num processo ininterrupto, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o convite para quem quer que seja e que deseje possa abraçar essa vida do discipulado em Jesus. Em Mateus capítulo 12, versículo 20, se diz acerca de Jesus que ele não quebraria o caniço rachado e nem apagaria a chama que ainda fumega. O que nos diz essa passagem? Está dizendo acerca de Jesus que Jesus não violenta o coração de ninguém. Eu não quebrarei o caniço rachado, nem apagarei a chama que ainda fumega. Jesus não violenta o coração de ninguém. Jesus não obriga ninguém. Jesus não coage a alma. Ele não obriga ninguém a segui-lo. Não faz lavagem cerebral. O convite de Jesus respeita o livre-arbítrio concedido por Deus a todos. Por isso, o convite ao discipulado começa assim: se alguém quer. Existe essa possibilidade. Se alguém deseja, se alguém quer. Então guarde isso. Se alguém quer. Cabe ao homem, cabe à pessoa avaliar se deseja segui-lo. Ninguém é forçado a aceitar. Ninguém é forçado a aceitar. Me recordo no discurso de Jesus como o pão da vida, em João capítulo 6, começa no primeiro bloco falando que ele é o pão da vida, e depois ele começa falando que ele é aquele de quem nós devemos comer a sua carne e beber o seu sangue. E ele diz: quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida em si mesmo. E os ouvintes ficaram escandalizados, alguns ficaram escandalizados. E se diz ali que a partir desse momento muitos deixaram de segui-lo. Muitos deixaram de segui-lo. Esse discurso nos é pesado demais, nos é pesado demais. Então muitos abandonaram a Jesus, muitos deixaram o discipulado. E no versículo 67 do capítulo 6, Jesus, ele vira-se para os discípulos, os 12, e ele faz o seguinte questionamento: não quereis também vós partir? Também vós não quereis me abandonar? Então, o candidato ao discipulado é alguém que precisa decidir. Ele precisa decidir. Porque Jesus não é alguém que negocia a verdade. Ele prega a verdade. E nós temos que nos adaptar à verdade de Jesus, ao Evangelho de Jesus, e não tornar o Evangelho adaptável a nós. A verdade é imutável, ela não muda. Eles ficaram escandalizados, muitos deixaram de segui-lo. Então, o discípulo ele é livre para decidir. Jesus falando acerca desse discipulado,
Jesus mostra que existem outras opções. Em Mateus capítulo 7, versículos de 13 a 14, Jesus diz assim: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E curiosamente, na tradução da Bíblia de Jerusalém, vida aqui está com letra maiúscula. Vida, vida, vida. Vida de Deus, vida com qualidade, vida com sentido, vida que vale a pena ser vivida. Jesus está dizendo que quem deseja essa vida tem que entrar pela porta estreita, andar no caminho estreito. Ou seja, esse caminho do discipulado é um caminho que possui uma estreiteza. Existe o caminho largo, portanto, essa é uma outra opção. O caminho largo é aquele que cabe tudo na vida da pessoa. Cabe ela dar vazão à sua própria ira, cabe ela cultivar os seus instintos mais perversos, cabe a antipatia, cabe a malícia, cabe a desonestidade, a imoralidade sexual de todo tipo. Então, o caminho largo. E todos nós já existimos por natureza nesse caminho largo. O convite, portanto, é a um outro caminho, que é o caminho proposto pelo Senhor. Existe a opção de não ser discípulo de Jesus. E, como disse, por natureza nós já existimos nesse caminho. Esse caminho onde cabe tudo. O caminho, Jesus diz, é o caminho largo. É o caminho largo. Então, existe uma lei básica do discipulado que é esse respeito de Deus ao livre arbítrio por Ele concedido a nós. Se alguém quer, a pessoa é livre para escolher. Mas fará a sua opção de qualquer modo. Fará a sua opção de qualquer modo, pois naturalmente toda pessoa já existe em estado de opção pelo caminho largo, já é escravo da sua própria liberdade. E aqui convém que a gente entenda acerca de liberdade. O homem natural, ele possui uma liberdade, mas essa liberdade está condicionada às suas pulsões internas de pecado, de perversidade, de maldade. E para isso, para essa constatação, a gente não precisa fazer teologia. A gente precisa olhar para dentro de si, é um dado existencial. Veja com quanta facilidade eu antipatizo. Antipatizo muitas vezes gratuitamente. Às vezes eu nunca vi a pessoa, nunca conversei com a pessoa, mas não sei, eu não fui com a cara daquela pessoa. Quantas vezes eu dou vazão à minha ira, ofendendo as pessoas, machucando as pessoas. Quantas vezes eu passo pelas pessoas e não me atento à necessidade delas, eu não partilho das minhas coisas, eu me fecho no meu egoísmo, na minha ganância, na minha ambição, no meu orgulho. Então basta que eu olhe para dentro de mim, basta que você olhe para dentro de você, para que a gente perceba que essa liberdade, ela está condicionada, ela é escrava do egoísmo, do nosso egoísmo. O convite de Jesus é para a libertação da nossa liberdade. E em libertando a nossa liberdade para o amor, para a justiça e para a verdade, nós tenhamos vida, com letra maiúscula, vida e vida em abundância. Porque vida para Deus, meu irmão, minha irmã, não é existir biologicamente de pai e mãe. Não. Vida para Deus é vida que se projeta para fora, que sai de si, que possui essa qualidade condicionada pelo amor profundo, por uma vida correta, por um existir justo.
por um existir pautado na verdade segundo a palavra de Deus. Então, quando a gente pensa acerca dessa liberdade natural que nós temos, que é uma liberdade no fundo escrava, no fundo condicionada à maldade, e portanto nós não nos realizamos cultivando a nossa própria liberdade, mas nós nos realizamos trocando o senhorio, submetendo o senhorio da nossa liberdade pessoal ao senhorio de Jesus. Nos tornamos não escravos da nossa liberdade, mas escravos de amor em Cristo. Nos tornamos escravos de amor em Cristo, escravos de Cristo, para sermos livres de fato. Recebemos essa nova condição para existir nesse mundo e para a vida eterna. Então, trata-se de uma questão aqui de trocar o senhorio da nossa liberdade. Quem é o senhor da tua liberdade? É você mesmo? Se o senhor da tua liberdade for você mesmo, então você não é livre, você é escravo. Você é escravo do seu ensimesmamento, do seu egoísmo. Está dentro de você, está dentro de mim. Para que a gente saia desse casulo que nos infelicita, para que a gente possa romper com isso, é preciso que ecloda dentro de nós esse desejo do novo, que só Jesus pode oferecer. Por isso o convite ao discipulado é para todos. Se alguém quer, implica que a pessoa tem que tomar uma decisão. E por que o discipulado exige uma decisão? Por que o discipulado exige uma decisão? Porque o discipulado tem um custo. Ele tem um preço a ser pago. A vida nova é de graça. A salvação é de graça. Mas o discipulado, ele tem um custo. Porque do discípulo é exigido que abra mão dos seus próprios valores, para que agora ele abrace os valores do Evangelho, portanto os valores do reino de Deus. Não raramente na vida do discípulo ele experimenta rupturas relacionais, até mesmo familiares, pessoas que não aceitam sua fé. Pense você, por exemplo, numa pessoa que nasce numa família muçulmana e de repente ali alguém se converte a Cristo. Essa pessoa vai passar muitas dificuldades com relação à família. Talvez tenha até que romper com a família. Esse discipulado não raramente vai afastar pessoas da nossa vida, trocar as nossas amizades, fazer com que a gente perca amizades, fazer com que a gente perca até mesmo bens, posição social. Não raras vezes esse discipulado vai nos trazer perdas econômicas, porque nós não compactuamos com aquilo que não é honesto, correto. Esse discipulado vai exigir renúncias, uma luta constante contra o mal que nos habita, não contra o mal somente fora de nós, mas dentro de nós. Por isso que ele é estreito. Ele é estreito porque ele não cabe tudo. Ele é estreito para as coisas erradas e largo para as coisas de Deus. É um caminho estreito. E para passar por esse caminho é preciso que a gente diminua. É preciso tirar os excessos, que é essa porção de perversidade que nos habita. Por isso o caminho é estreito. Então o discipulado ele possui um custo a ser pago. É fácil ser discípulo de Jesus? Não é fácil ser discípulo de Jesus. Existe, portanto, sacrifício. Mas um sacrifício que se torna leve porque é subsidiado por uma alegria nunca antes experimentada. Meu irmão, quando nós somos
contagiados pelo amor de Cristo Jesus, uma alegria arrebatadora nos invade e nos catapulta para um novo tipo de existir, aonde tudo que se pede para nós em relação a seguir Jesus se torna leve, se torna leve. Isso está bem descrito na parábola do tesouro escondido no campo, Mateus 13. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Ele está oculto, o qual certo homem, qualquer pessoa, tendo achado o tesouro, escondeu no coração. O tesouro é a vida plena, é a salvação, é de graça. Ele se encheu de alegria quando ele experimentou essa novidade, quer dizer, fazendo uma aplicação da parábola. Só que ele não tinha dinheiro para comprar aquele campo onde estava o tesouro. Então ele foi, vendeu tudo que ele tinha, voltou, comprou aquele campo e tomou posse do tesouro. Veja, ele vende tudo. E não lhe é custoso vender tudo. Esse vender tudo implica essas renúncias, essas perdas, essas aparentes perdas que o discipulado implica na vida do discípulo e que é uma coisa dolorosa. Mas tudo isso se torna leve. Por quê? Porque nós somos tomados por essa alegria arrebatadora. Portanto, diante do reino de Deus se entrega tudo para se receber tudo. A alegria de ter encontrado o tesouro que é Jesus torna a alma cativa, a arrebata e a orienta para a comunhão com Deus. Essa alegria opera uma entrega apaixonada da vida e do ser, em relação a tudo aquilo que nós temos que renunciar. Faz com que a perda seja ganho, transforma aquilo que é sacrifício em festa, faz da nossa troca de valores o melhor negócio da vida. Essa alegria verdadeira conduz à morte este eu egoísta todo dia, para que o eu profundo, segundo Deus, aflore e, portanto, eu possa experimentar que seja a verdadeira vida. Então, a pergunta de Jesus faz todo sentido, porque as exigências são muitas, as amputações, as renúncias envolvem sacrifício. É uma verdadeira castração do ser, mas é o caminho e o único caminho que conduz à vida com sentido absoluto. Então, meu irmão, minha irmã, as implicações do seguimento a Jesus afetam todas as áreas da vida cristã, todas as áreas. Tudo aquilo que nos faz tropeçar tem que ser evitado. Essa é a certeza. E nesse caminho, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus é o alicerce sobre o qual o discípulo estrutura a sua vida, sua consciência em fé, seu entendimento. As minhas próprias opiniões morrem, porque agora o que vale é o que Deus diz na sua palavra, é o que Jesus ensina, porque eu sou discípulo. O discípulo se submete ao mestre, o mestre é Jesus, e para mim vale o que ele ensina. Tudo na minha vida agora tem que estar sob o domínio da sabedoria de Cristo, para que o meu coração ele se dilate em amor, justiça e verdade. Então, seguir Jesus é uma decisão. Se alguém quer, a pergunta faz todo sentido, porque o seguimento é exigente. É uma vida cativante. É uma vida que não tem retorno, é uma vida onde avançar é a única alternativa viável, avançar sempre.
Por isso que que há essa palavra de Jesus, se alguém quer. Porque é indispensável que o candidato a ser discípulo de Jesus avalie com coerência esse projeto de vida. Por isso a pessoa tem que querer. E é custoso, como eu disse. Isso não vale apenas para as pessoas que ainda não têm um relacionamento com Deus. Vale também para as pessoas que têm alguma religião. Também essas pessoas, assim como eu, que têm uma religião, eu devo avaliar se na alma da minha vida religiosa está o seguimento a Cristo. Se a minha religiosidade, o modo como eu vivo a religião, subsidia o meu discipulado em Cristo. Porque toda religiosidade que não conduz ao discipulado é vazia, ela não produz vida, é nociva, é um engano, é um auto-engano. Então, isso é muito importante. Será que o fato de alguém se identificar do ponto de vista da religião como membro de uma denominação, será que isso o torna discípulo de Jesus? Só isso? Não. É preciso avaliar se a vida está coerente com o Evangelho. É preciso andar no Evangelho. A religião, portanto, deve ser não o fim, mas o meio que me faz caminhar no discipulado em Jesus, nutrir a minha alma com o ensino de Jesus e formatar em mim esse eu segundo Jesus. E eu fecho dizendo que cabe lembrar aqui que, embora o discipulado compreenda todas as dificuldades deste sacrifício, cabe lembrar que se o amor a Jesus for o motor do meu discipulado, se o amor a Jesus for a substância da minha alma, esse caminho, que é um caminho de sacrifício, será um caminho leve e será um caminho natural. Por isso a Bíblia diz: pois os mandamentos de Deus não são penosos. E quando eu cair, as mãos do Senhor estarão lá para me acolher. Ele vai olhar para mim e simplesmente ele vai questionar o meu amor, como ele fez com Pedro. Hélio, tu me amas? Hélio, tu me amas? Se você me ama, então levante e continuemos no caminho, sempre. Amém. Deus te abençoe.